Bom, estou de volta agora como combinado para a gente falar sobre a questão do id, do ego e do superego, né? Como a gente já viu anteriormente, vou tentar mudar o foco aqui. Como a gente já viu anteriormente, né? Freud ele subdivide, vamos assim dizer, e faz uma topografia da nossa mente, né? Entre consciente, pré-consciente e o nosso inconsciente. Nessa mesma linha de raciocínio, ele vai falar sobre uma outra distinção da mente humana, que é justamente o id, né, que ele chama aí dos nossos princípios, das nossas pulsões mais primitivas, vamos assim dizer. Fala também do ego, que é aquele que tenta, né, buscar o equilíbrio entre o id, que são justamente esses impulsos primitivos, e o superego, que são estabelecidos pelas regras morais e sociais, tá? Então o ego ele vai ficar aí no meio disso, dando o equilíbrio necessário, né, para nossa convivência. E a gente precisa entender que esses três também, o id, o ego e o superego, eles vão transitar também por todas essas instâncias, tanto do pré-consciente, do consciente, como do inconsciente, tá? Eu vou virar agora para a página 5 para a gente poder acompanhar aí e, na medida do possível, tá elucidando aí para vocês qualquer dúvida que venha a surgir, tá? Então, ele começa dizendo que esses elementos eles não são estáticos, né, de forma estrutural assim, completamente rígidas. Na verdade, como eu disse para vocês, eles vão transitar entre essa topologia da mente. E aí ele começa falando sobre o id, né? O que vem a ser o id? O id, ele está justamente localizado no nosso inconsciente e, como já dito anteriormente, ele é aquele, vamos dizer assim, o sem juízo, tá? Ele é aquele que não distingue lugar, não distingue hora, momento, para que os seus, com as suas pulsões sejam colocadas, né? Até porque vai dizer aqui que ele não segue nenhum tipo de regra, para ele não existe certo ou errado. Não sei se vocês já assim viram, né, desenho. Eu já vi muito desenho, hoje não vejo mais tanto televisão, mas não tinha antigamente um desenho onde ficava um diabinho de um lado e um anjinho do outro. O diabinho dizia, né, para fazer as coisas erradas, né, aquilo que, enfim, não era certo, e o anjinho dizia, ó, não faça, pensa direitinho no que você vai fazer, né? Então é mais ou menos assim que funciona, né, esses três, o id, o ego e o superego, tá? Então, diz aí, ó, o id é um elemento psicológico de nossa mente, nele ficam armazenadas todas as nossas pulsões, nossa energia psíquica, nossos impulsos mais primitivos, guiado pelo princípio de prazer. Não há para o id nenhuma regra a ser seguida, tudo que interessa é a vazão do desejo, a ação, a expressão e a satisfação. Aí, como eu disse, ele fica localizado no inconsciente do cérebro, não reconhece elementos sociais, ou seja, o que é certo e errado, não há tempo e espaço, não importa as consequências. O id é o ambiente dos impulsos sexuais, tá? Ele está sempre buscando formas de realizar esse impulso e ele não aceita ser frustrado. Agora a gente vai falar um pouquinho do ego, né? O ego, como eu já disse para vocês, é a busca do meio termo. E aí diz assim, o ego seria para Freud o elemento principal entre o id e o superego. Ele é a nossa instância psíquica e evolui a partir do id. Por isso possui elementos do inconsciente também. Apesar disso, ele funciona principalmente a nível consciente, guiado pelo princípio de realidade, e uma de suas funções é limitar quando considerar seus desejos inadequados, no caso os desejos do id, tá? Para determinado momento ou ocasião. O ego ele representa a mediação entre as exigências do id, que é esse sem juízo, e as limitações do superego que são impostas pela sociedade, tá? Aí tá dizendo aí, uma pessoa que não possui o ego bem desenvolvido, ela não poderia desenvolver também o superego.
Sendo assim, seria guiada exclusivamente por seus impulsos primitivos, ou seja, pelo id. Então, o que ele quer dizer com isso? Que quem não desenvolve o ego, né, não tem como desenvolver o superego, tá? Vai ficar só realmente com o id. E a gente conhece bastante pessoas assim, né, que não pensam muito nas circunstâncias, do que pode fazer num dado momento. Eu acho que todo mundo tem isso um pouco, né, da questão do id, do ego, do superego. Tem hora que a gente faz umas coisas que a gente fica assim depois, meu Deus, eu fiz isso mesmo, eu agi dessa forma, né? E aí a gente observa que é o id que está falando mais alto naquele momento, né? Aí vem o superego, né, que entra justamente com os medos. E agora? O que vai acontecer? Vamos falar aí do superego, para que a gente possa compreender isso melhor. Diz assim, o superego, por sua vez, ele é consciente e inconsciente, ele é desenvolvido ainda na infância, a partir do ego, no momento em que a criança passa a entender os ensinamentos passados pelos pais, pela escola, entre outros. Ele é o aspecto social do trio id, ego e superego. Ele resulta em grande parte das imposições e castigos sofridos na infância. Ele se encontra e participa desses dois níveis mentais. O superego é a censura, é a culpa, é o medo da punição. Pode ser visto como uma instância reguladora. A moral, a ética, a noção de certo e errado e todas as imposições sociais se internalizam no superego. Então, quando a criança compreende, né, o que é certo, o que é errado, ou o que é colocado para ela como imposição, né, a gente observa que ela vai pensar muito bem antes de tomar, né, e fazer alguma coisa que ela, né, não considere como certo ou errado. Apesar que esses pontos de vista eles são muito referenciais. Por que referenciais? Porque dependendo do nosso contexto social, do nosso ambiente familiar, do meio ao qual a gente está inserido, muitas das vezes o que é certo para mim pode não ser certo para você e vice-versa, tá? Então, é assim, a família é muito importante no desenvolvimento desse superego, justamente pelos seus valores, as suas crenças, né, que são ali colocadas para a criança desde o nascimento. Por isso que a gente observa em diferentes culturas, né, como a criança ela é tratada diferente, né? Eu estudei uma época um pouquinho da questão da cultura africana, né, onde as crianças tinham um boneco, foi até no CCBB, se eu não me engano, alguma coisa assim que eu fui, alguma mostra, que eu sempre gostei muito dessa coisa cultural. E nessa amostra estava falando justamente disso, que as crianças na África, elas recebem um boneco mesmo, e elas têm que tratar aquele boneco como se fossem filhos. Então elas são orientadas, inclusive, a desde pequenininhos terem essa coisa do cuidado, né, com o filho. E eu achei isso bem interessante. Tem uma lenda também, né? Não é bem uma lenda, né? É o senso, é a questão cultural. Quando nasciam gêmeos, um era afogado porque eles entendiam que um era do bem, outro era do mal. Enfim, então acerca do contexto social, essa questão do id, do ego, do superego, ela vai oscilar bastante, tá? Porque é isso, a gente nem sempre tem um referencial do que é certo e o que é errado, né? Às vezes o que é legal para um não é para o outro, né? Ontem mesmo eu estava falando dessa questão cultural, quando a família hoje incute muito essa questão até das redes sociais, da tecnologia, melhor dizendo, para as nossas crianças, das quais se perdem aí outros estímulos que são de fundamental importância, até mesmo para o desenvolvimento dessas áreas cognitivas, motores. Eu sou muito suspeita em falar, porque eu sou da área da educação, por toda a minha vida, eu tenho formação em todas as áreas da educação, em todos os segmentos e instâncias da educação, passei pela educação infantil, hoje eu dou aula para adultos, faculdade, especializações. Então, assim, eu percebo como mudou isso, né? Que as crianças não sabem mais brincar, tem criança que não sabe brincar, coloca ali à frente de uma televisão ou realmente de um tablet, de um celular, a criança passa horas a fio ali, até porque realmente, e eu não tô aqui condenando ninguém não, tá, gente?
Eu estou falando assim, como isso influencia diretamente no desenvolvimento das crianças. Eu observo isso porque eu lido diretamente com o processo de ensino-aprendizagem, então eu observo que muitas dificuldades, muitas limitações vêm justamente dessas duas vertentes das quais a gente já falou, que é a questão do meio em qual essa criança está ali e da questão da hereditariedade. Né? Então, como é importante a gente estimular, né, a gente incutir diferentes valores. Por isso que eu coloco essa questão do ponto referencial, que é bom para mim, não é bom para você, e ponto final. Dando continuidade aí, diz que o superego ele se posiciona contra o id, né? Justamente porque representa o que há de civilizado, de cultural em nós, em detrimento dos nossos impulsos arcaicos. Enquanto o id não existe certo nem errado, para o superego não existe um meio termo. É sim, sim, não, não, né? Ou seja, se você está fazendo a coisa, se você não está fazendo a coisa certa, automaticamente você está fazendo o errado, né? Então vamos lá. Eu vou parar por aqui e para não ficar extenso, eu estou indo para a página 6 e a gente volta falando sobre o trabalho em conjunto, tá? Como eu sempre digo, o aprendizado é uma troca, né? E a gente precisa trocar um com o outro. Eu espero que vocês leiam o material, assistam os vídeos dos quais eu vou, né, postar para vocês também nessa aula, ok? Tirem as suas dúvidas, toda vez que o professor postar lá, evita a questão do privado, por favor, né? Só mesmo naquele caso se for algo íntimo e pessoal, tá bom? Então vamos lá, até o próximo vídeo, tá, gente? Beijo, beijo.